Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para o estudo da Palavra de Deus. Ontem nós estudamos sobre aprendendo inteligência. Ontem nós vimos, e até passei para vocês três livros, do professor Peer, falando sobre inteligência, certo? Tá. E ontem também nós vimos algumas coisas interessantes sobre o assunto de inteligência, né? Nós vimos na palavra de Deus que a inteligência quem dá é o nosso próprio Deus, certo? Nós vimos também que tudo que nós formos fazer temos que colocar Deus em primeiro lugar, né? Nós vimos também que eu cheguei até a comentar do carro. Por que o carro se movimenta? Não é por causa do combustível. O carro se movimenta pelo poder de Deus. Porque se o carro tiver abastecido, passado por uma revisão, e Deus falar que o seu carro vai virar sucata, ele vai virar sucata. Não tem meio termo. Nós vimos ontem que a inteligência, tudo que está sobre a face da terra, provém de Deus. Hoje nós vamos dar início ao estudo da Palavra de Deus, né? Vamos fazer uma introdução geral ao estudo da Bíblia. Mas antes eu quero orar com vocês. Santo Deus amado Pai, muito obrigado pelo dia, muito obrigado pela oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra. Nós pedimos sabedoria dos altos céus para a leitura da Tua Palavra e que tudo o que viermos aprender seja para a honra e para a glória do Seu nome. Pedimos a Sua direção, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos lá. Hoje nós vamos estudar a Bíblia. Hoje eu vou ensinar vocês como estudar a Bíblia. Introdução ao estudo da Bíblia. E eu começo fazendo uma pergunta. Você sabe estudar a Bíblia? Você sabe manejar esse livro sagrado? Por que muitas pessoas têm passagens e mais passagens bíblicas guardadas na mente? Ontem, falando sobre aprender inteligência, teve um momento que eu comentei o quê? Que repetição vai para o córtex, certo? Para o HD do cérebro. E lá fica guardado permanentemente, né? O límbido é a memória RAM que fica temporariamente guardada. Mas quando você estuda a palavra e que você ensina, porque quem ensina aprende mais do que quem está aprendendo. Quando você ensina, quando você tira um tempo para estudar, quando você vai deitar com a mente voltada ao que você aprendeu, o seu subconsciente, o seu córtex, ele vai armazenar o que você aprendeu e automaticamente vai ficar guardado na sua mente. E outra coisa interessante, o Espírito Santo, no momento exato, vai fazer você lembrar da palavra de Deus. Porque é o Espírito Santo quem nos direciona, é o Espírito Santo quem nos habilita a entender a palavra de Deus. É o Espírito Santo quem habilita você a ser um bom profissional. É o Espírito Santo quem faz você passar no vestibular. É o esforço humano unido ao poder divino. Vamos a algumas curiosidades da Bíblia? Vamos lá. O centro da Bíblia, o meio, é o Salmos 118, verso 8. Tá? A palavra Senhor, ela se repete 1855 vezes em toda a Bíblia. Existe cerca de 2.930 personagens. Tá? Tem 773.693 palavras, 1.189 capítulos, 31.163 versículos, 3.566.480 letras. O maior versículo é Esther, capítulo 8, verso 9. O menor versículo é Êxodo 20, verso 13. Os Salmos 14 e os 53, eles são iguais, tá? O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119. E o menor capítulo da Bíblia, tá?
é o Salmo 117. E quer saber a parte mais interessante? Se renova a cada manhã. Porque é a palavra de Deus. É a carta de amor ao ser humano. É a carta de Deus para você. Deus ele se interessa tanto por você que ele te escreveu uma carta. Tá? 66 livros. 39 o antigo. E 27 o novo. Uma carta de amor ao ser humano. Uma carta de amor em que Deus fala para mim e para você que Ele nos ama todos os dias. E a Bíblia, ela é dividida, tá, em Antigo Testamento e Novo Testamento. Nós vamos entender o porquê Antigo Testamento, porquê Novo Testamento, porquê capítulos e porquê também os versículos, tá? A Bíblia é o livro de revelação. Por que é o livro de revelação? Porque é de Deus para o homem. Deus revela para o homem, tá? Tudo que o homem precisa saber e o que é necessário para a sua salvação. Não adianta eu especular coisas que não estão dentro da Bíblia. Existem coisas que eu e você só vamos aprender na eternidade estudando com o próprio Deus. Então, a Bíblia é a revelação de Deus ao homem, nunca uma revelação de homem a Deus. Tá bom? A questão da revelação, da doutrina da revelação, ela não é periférica, ela é central. O tema central da Bíblia é Deus. O tema central da Bíblia é Jesus. O tema central da Bíblia é o Espírito Santo. E Satanás, ele tem tratado de fazer o quê? Atacar a palavra de Deus. Por que ele ataca a palavra de Deus? Porque a Bíblia é o mapa que te conduz ao céu. A Bíblia é o livro que vai te conduzir para a eternidade. E quem estuda a Bíblia é inteligente. Quem estuda a Bíblia, diante de todas as provas, o Espírito Santo traz um versículo na mente e a pessoa é confortada. Diante de qualquer situação, o Espírito Santo vai orientar você e você vai conseguir sair dos problemas. Deus, ele se revela na palavra de Deus. Satanás, ele nega isso. Tá? Satanás, ele nega que Deus se revela através da palavra. Deus, ele se revela, ele continua se revelando e sempre vai se revelar para todo aquele que o busca em espírito e em verdade. Tá? Deus, ele se comunica com você. Ontem eu falei sobre o lobo frontal. Deus, ele se comunica com a gente através do lobo frontal. Se você não cuida da principal entrada da sua mente, que é o lobo frontal, ele vai ficar danificado. E por mais que o Espírito Santo fale a sua mente, você não vai discernir. E o derrotado, ele é especialista em imitar a voz de Deus. Vocês querem um exemplo? Como que Abraão sabia que era Deus pedindo para ele oferecer o próprio filho dele? Naquela época era comum fazer sacrifício de crianças ao deus Moloque. Agora, como que Abraão ele conseguiu distinguir a voz de Deus da do derrotado? Porque Satanás ele faz a contrafação, ele imita a voz de Deus. Agora, como que ele conseguiu discernir isso? Através do relacionamento com Deus. Quando você tem um relacionamento com Deus, através do estudo da Bíblia, você consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Por mais que o derrotado tente fazer a contrafação, você vai distinguir a voz de Deus da falsa voz dele. Deus, ele se revela. Deus, ele se revela a cada um da melhor forma possível, porque Deus ele está interessado na sua salvação. E a Bíblia vem trazendo tudo o que você precisa para se salvar. Tá? Afinal, o que é revelação? Revelação, gente, é a comunicação sobrenatural de verdades em forma proposicional.
tá? Revelação vem da palavra velo, cobrir, velar. Revelo, descobrir, tirar o véu. Deus, ele se revela para mim, ele se revela para você através da sua palavra. Tá bom? Deus, ele se revela. Deus, ele mostra o que ele deseja que você faça. Quando Deus fala não, é para o nosso bem. Porque ele sabe que aquilo que você fizer na qual ele disse não vai prejudicar a sua vida. Vai prejudicar a sua saúde. Então Deus, ele se revela de uma forma em que ele quer que você entenda o que ele quer que você faça. Porque, veja bem, existem coisas que eu gosto que Deus não gosta. Existem coisas que Deus gosta que eu não gosto. E relacionamento com Deus envolve fé. Sabe por que envolve fé? Veja bem, vamos lá. O ser humano, ele gosta de ver e tocar. Deus, você sente. Quando você se ajoelha e começa a falar com Deus, que você tem aquela comunhão profunda com Deus, você vai sentir a presença dele. O meu colega, ele contou uma coisa muito interessante. Que uma vez ele estava orando na igreja e ele queria ter uma experiência com Deus. E ele começou a orar. E ele sentiu que alguém foi na direção dele. E ele ficou de olho fechado. E aquela mão tocou nele. E ele sentiu uma paz tão grande e começou a chorar. Só que ele foi curioso. Quando ele abriu o olho para ver quem era, acabou aquela sensação gostosa. Ele queria ter um encontro com Deus. E ele teve um encontro com Deus. Eu tenho um livro aqui, tá? Eu vou até mostrar para vocês, tá bom? Eu tenho um livro aqui, eu tenho vários livros, né? Mas eu tenho um livro aqui chamado Como Conhecer a Deus, tá? Tá certinho. Como Conhecer a Deus, um plano de 5 dias. Gente, esse livro é fantástico. É do Morris Venden, tá? É muito interessante você ler esse livro. Compre esse livro. Compre esse livro. Como Conhecer a Deus, um plano de 5 dias. Gente, você estudando esse livro, Como Conhecer a Deus, um plano de 5 dias, você vai desenvolver um relacionamento legal com Deus. Ali ensina o seguinte, você acabou de orar, fica 5 minutos em silêncio. Gente, eu fiz e deu certo. Eu ouvi a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo começou a conversar comigo e deu uma paz tão grande. Eu estava passando por uma situação muito difícil. Naquele dia, eu tinha sofrido vários ataques de Satanás. Eu estava encurralado, em outras palavras dizendo, e eu não sabia o que fazer. E eu ajoelhei e comecei a falar com Deus. E eu fiquei em silêncio. E o Espírito Santo falou comigo. Gente, parecia um banho de paz que estava descendo sobre mim. Eu senti o Espírito Santo. Eu senti a voz de Deus. Eu ouvi e eu senti uma paz tão grande que depois os ataques veio e eu fiquei parado com o olhar sereno, só observando, olhando, sem passar nervoso, numa calma tremenda. Então, Como Conhecer a Deus no Plano de 5 Dias? Leiam esse livro. Ele é muito bom. Tá? A correta compreensão da doutrina da revelação irá afetar diretamente a compreensão Deus, Bíblia, missão, pecado e plano da salvação. Quando você estuda a Bíblia de forma correta, você vai entender quem é Deus. Você vai entender que a Bíblia é a palavra revelada de Deus. Você vai entender a missão que você tem. Você vai entender a malignidade do pecado. Uma vez, eu estava andando ali eu peguei o trem, minto, eu fui até a estação de Urubatuba, eu estava falando com Deus, falei, Deus, que cheiro tem o pecado? Dizem que é tão fedido o pecado, né? Que cheiro tem? De repente, gente, deu um vento, do nada deu um vento, e aquela água podre do Rio Pinheiros veio no meu nariz. Falei, tá, agora eu entendi o cheiro do pecado. Nós estamos tão acostumados com o pecado, que nós não sentimos nem o gosto nem o cheiro, para nós é coisa boa. Olha só. Né? Então nós vamos entender o pecado, que ele é mau. Nós vamos entender também o plano da salvação. Tá? Os 3 tempos da salvação: justificação, santificação e glorificação.
nós vamos entender o plano da salvação, tá bom? Rejeitar a Bíblia, presta atenção, se nós rejeitarmos a Bíblia como norma, nós estamos rejeitando a nossa fé. O ser humano, infelizmente, ele se tornou o centro de tudo. O ser humano, ele se tornou o centro de tudo. Isso chama-se humanismo, tá? Outra coisa também, tá? Onde está a verdade? Como conhecer a Deus? Nós vamos conhecer a verdade através do estudo da Bíblia, tá bom? Nós vamos entender quem é Deus através do estudo da Bíblia, tá? Características da revelação de Deus. A revelação de Deus, gente, ela é progressiva, tá? Como assim progressiva? Vamos lá, Noé. Noé, ele não tinha a Bíblia escrita, mas Noé pregou. Noé, ele pregou sobre o dilúvio, certo? Abraão, ele não tinha a Bíblia escrita, mas ele foi recebendo mais informações diretamente de Deus. Moisés, Deus revelou a Moisés o livro de Jó e mais o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então, Moisés, ele escreveu o livro de Jó e mais o Pentateuco. Davi, 450 anos depois que ele escreveu coisas que outros não escreveram, né? No caso, Salmo 22, né? Ele escreveu coisas que outros não haviam escrito. Foi quem? Revelação de Deus. Isaías, né? 300 anos depois, ele falou do tipo de morte que Jesus teria. Olha só, né? Então, a revelação ela é progressiva. Conforme você estuda a Bíblia, Deus vai se revelando para você. E detalhe, tudo que está na Bíblia é necessário e é o suficiente para a salvação, tá? E aí temos a revelação geral, ou revelação natural. É aquela que é dada a todo homem. Tem pessoas que não é cristão e sabe que é errado matar, sabe que é errado roubar. Por quê? O Espírito Santo implantou no coração dele isso. Deus implantou no coração dele isso. Não precisa ter fé, tá? Deus também, ele nos fala através da natureza, tá bom? Deus, ele nos fala através da consciência, tá? Nós somos superiores aos animais porque nós possuímos a parte espiritual. Nós temos o senso da presença de Deus e temos noção do certo e do errado, tudo bem? Deus, ele se revelou também ele se revela até nós através da história, tá? Deus, ele se revela para nós através da história. E Deus também, ele usa a revelação natural ou também a sobrenatural. O que é revelação natural ou sobrenatural? É aquela que Deus faz de si mesmo através da Bíblia, através de Jesus e outros meios sobrenaturais, como milagres, anjos, tá? Por exemplo, o universo. Nós entendemos pela fé que o universo foi formado pela palavra de Deus. Deus, ele criou o ser humano com um propósito, tá? Ele não criou o ser humano sem propósito. Se você existe hoje é porque existe um propósito na sua vida. Você não está aqui por acaso. Por mais que você veio aí de um relacionamento extraconjugal, alguma coisa assim, Deus tem um propósito para a sua vida. Se você existe, é porque Deus tem um propósito para a sua vida. Tá? E Deus, ele traçou um plano da redenção para o ser humano antes da fundação do mundo. Tá? E o caráter e a justiça de Deus foi revelada através de Jesus Cristo. Uma coisa que eu quero falar para vocês, tá? Muitas pessoas dizem que Jesus não é Deus. Jesus é Deus. E eu vou provar agora de uma forma simples. Livro de João. Eu quero que vocês entendam uma coisa comigo. Vamos lá. Joãozão, tá? Não é o Joãozinho, não. Joãozão. Livro de João. Né? Na minha versão, é a versão internacional. Tá? A versão de vocês vai dizer um pouquinho diferente da minha. Diz assim, no princípio era aquele que é a palavra. Na versão de vocês diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, certo? Na minha fala assim, ó. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Aqui está falando do próprio Jesus, tá? E o verbo era Deus, e se fez carne, né? Está aqui no verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Aqui está falando de Jesus. Então, Jesus, ele é Deus. O pecado, ele exigia o derramamento de sangue da criatura ou do Criador. Anjos e outra pessoa não poderiam morrer na cruz, pagando a penalidade do pecado da outra pessoa. Ou eu morria, ou meu Criador morria. Então Jesus, ele se fez carne e viveu entre nós. Tá? Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Certo? Então, o que acontece? O que acontece? O que acontece? Jesus, ele veio até nós. Tá? Ele se fez carne e habitou entre nós. Então, durante o tempo que ele esteve aqui na Terra, ele era filho. Ele se comunicava com Deus Pai. YHWH, Yahvé, fizeram o acréscimo de acrescentaram vogais para facilitar na pronúncia. Mas no original não existe pronúncia. É YHWH o nome do Pai. Aí vem Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele era filho. Ele era igual a mim e você, só que sem pecado. Então ele se dirigia ao Deus Pai. Quando ele fala lá em Mateus que ninguém sabe o dia, nem a hora, nem os filhos, nem os anjos, ninguém sabia, porque aqui na Terra ele não sabia porque ele era homem, igual a mim e você, só que sem pecado. Mas na essência, tá? Sendo Deus, aí sim ele sabe. Tá? Durante o tempo que ele viveu aqui, não, mas quando ele cumpriu a missão dele, ele sempre soube o dia da volta. Tá? Então, ele não foi criado. Tá bom? Jesus não foi criado. Jesus é Deus. Tá? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Ponto. Acabou a conversa. Jesus é Deus. Tá bom? As Escrituras, ela tem origem dupla. Ela é divina humana. Porque ela fala sobre a natureza de Cristo. Cristo, ele é divino e humano. Tá? Cerca de 40 autores, no espaço de 1.600 anos, escreveu a Bíblia. Ela é revelação de Deus, não é impressão. Ela é a revelação, ela é a palavra de Deus. E só entende aquele que aceita pela fé. Tá bom? E ela é uma revelação graduada e progressiva. Ela tem um papel iluminador para com a natureza, consciência e a história, mesmo antes do pecado. E lá em João 5,39 diz o quê? São elas mesmas que testificam de mim. Assim diz Jesus. Tá? Qual é o benefício da revelação? Jesus nos informa, nos transforma, nos santifica, nos salva. Tá? O que é milagre? É um sinal de que Deus, tá? Que Deus nos manda para manifestar o seu amor por meio de um acontecimento que escapa às leis ordinárias da natureza. Milagre é algo que acontece por meio de Deus. Por exemplo, né? A pessoa, eu conheci uma pessoa que ela tomou 4 tiros no peito, né? Ele chegou no hospital, foi dado como morto, ele foi pro IML. Eu conheci ele foi pro IML. Quando a pessoa foi abrir ele deu aquele suspiro. A pessoa saiu correndo, chamou o pessoal, levou ele para emergência e ele sobreviveu. Mas ele foi dado como morto. Ele é um milagre. Um rapaz tomou 4 tiros na barriga, foi dado como morto, né? A mãe dele orou, pediu, clamou, e Deus atendeu, o rapaz voltou à vida e ele usa uma tela na barriga. Isso é milagre. Deus, ele
é amor. Deus é um Deus de milagre. E, infelizmente, os filósofos, tá? Eles procuram negar a existência desses milagres. Eles procuram explicação para tudo, mas nunca assumem que Deus é o Criador e o autor dos milagres, tá? Qual é a característica do milagre verdadeiro? Produz um ambiente de santidade, digna e nobre, expressa bondade e compaixão, possui um significado religioso e está em harmonia com o ensino bíblico, tá? O que o milagre revela, gente? O poder de Deus para sacudir os indiferentes, tá? Por exemplo, a transladação de Enoque. Foram caçar Enoque depois, né? Elias foi levado vivo para o céu. Cerca de 50 pessoas foi procurar Elias, mas Elias não estava. Elias havia sido transladado, tá? O milagre revela o quê? Que tudo é subordinado ao Criador, pois Deus é o autor da criação, tá? A natureza viva, pessoal e compassiva de Deus, a multiplicação dos pães revela que Deus, ele tem poder, tá? Moisés, outras pessoas do passado que levaram a mensagem, que pregaram a mensagem, essas pessoas, elas tinham o quê? Autenticidade de que haviam sido enviados por Deus, né? Moisés, diante do faraó, realizou os milagres, realizou os prodígios em nome de Deus. Então, quando você estuda a Bíblia, quando você tem uma comunhão com Deus, automaticamente você se torna um agente dele. Você se torna a voz de Deus a outras pessoas quando ocorre um milagre na sua vida. Tá? Aí agora nós vamos partir agora para o estudo da Bíblia. Vamos lá. No começo do mundo, fiz uma introduçãozinha, certo? Depois eu vou voltar de novo, mas vamos partir aqui um pouquinho. Uma pergunta, no começo do mundo, tá? Como que Deus se comunicava com o homem? Você já parou para pensar? Como que Deus se comunicava com Adão? Como que Deus se comunicava com Eva? Como que Deus se comunicava com o homem antes do pecado? Gênesis 3:9. Deus, ele sempre se revelou através da palavra ao ser humano. Só que antes dele se revelar na palavra, como que Deus se comunicava com o homem? Gênesis 3, verso 9, diz assim: Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde estás? O homem havia pecado, e havia, se você ler o capítulo 3, você vê que o homem pecou e se escondeu. Todo dia, na virada do dia, Deus se comunicava com o homem, olho no olho, face a face. Só que nesse dia, quando Deus vinha, o homem e a mulher iam até eles. Mas nesse dia, Deus falou, aonde vocês estão? Deus sabia que eles haviam pecado. Deus queria que eles reconhecessem que eles haviam pecado. Mas eles não reconheceram, eles se esconderam. Pegaram folhas de figueira e se cobriram, justificação própria. Então eles se comunicavam com Deus face a face. E eles se esconderam da presença de Deus. E aí vem a pergunta, quem pecou, o homem ou a mulher? O que vocês acham? Quem pecou, o homem ou a mulher? Quem vai responder isso não é eu, tá? Quem vai responder é a Bíblia. Quem pecou? Foi o homem ou a mulher? Lá em Timóteo 2, verso 14, diz assim, 1 Timóteo 2,14 diz assim, e Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Ou seja, o homem comeu consciente do fruto. A mulher não. Ela foi enganada. O homem não. O pecado, muitas pessoas falam, o pecado entrou no mundo por causa da mulher. Não. O pecado entrou no mundo por causa do homem. Porque se só a mulher tivesse pecado, não sei o que teria acontecido. Acho que Jesus teria morrido só por ela. Ele teria feito alguma coisa por ela.
Tá? Não sei, não temos revelação sobre isso. Mas o homem, ele comeu do fruto consciente. Ele não foi enganado. Ele viu que Eva estava descoberta da glória de Deus, porque naquela época, antes o homem ele não usava roupas, ele era coberto com a glória de Deus. Quando ele viu que Eva vinha com os frutos na mão e ele percebeu que ela estava sem a glória de Deus, ele sabia que ela tinha comido do fruto. Então, ele comeu, sentiu o afastamento de Deus e se escondeu. E quando a divindade veio na virada do dia para conversar com eles, Jesus não perguntou aonde estás porque não sabia nada. Ele sabia que eles tinham pecado. Mas ele queria que eles reconhecessem que havia pecado. E Adão jogou a culpa em Eva, Eva jogou a culpa na serpente. E se a serpente falasse, tinha jogado a culpa em quem? Porque Satanás sempre teve bronca da divindade. Ele ia querer falar que Deus não era um Deus de amor, que Deus era um Deus tirano. Certo? Então, no começo do mundo, Deus falava com Adão e Eva pessoalmente, olho no olho, né? Mas, infelizmente, de acordo com Isaías 59:2, gente, é muito importante. Vamos lá, Isaías 59:2. É muito importante você conhecer esse verso. Você que prega, você que canta, tá? Você que é líder de igreja, você que é pastor, você tem que entender esse verso, tá bom? Isaías 59:2. Mas eu vou ler o 1 e o 2, tá? Porque o homem falava com Deus face a face. O que interrompeu essa comunicação entre Deus e o homem? Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. Por isso que ele morreu de braços abertos. Os seus ouvidos não estão surdos para que não possa ouvir. Mas os seus pecados, as suas maldades, fazem separação de você e o seu Deus. Os seus pecados escondem de você o rosto dele, por isso ele não vos ouve. Quando nós estamos em pecado, quando nós pecamos e não confessamos, Deus, ele esconde a face da gente. Deus, ele não ouve as nossas orações. Você que é pastor, você que é diretor, você que é ancião, você que é cooperador, você que é bispo, você que é mensageiro. Se você não segue o estudo da palavra de Deus, se você não segue a Bíblia, toma cuidado se você estiver operando um milagre. Tome cuidado se você estiver fazendo alguma coisa, porque Satanás ele tem poder para fazer falsos milagres. Por quê? Se eu estou vivendo em pecado, vamos lá, eu sou uma pessoa que come carne de porco. Certo? Olha só, Isaías 66:17. Os que se consagram para entrar nos jardins, indo atrás do sacerdote que está no meio, que comem carne de porco, ratos ou coisas semelhantes, serão destruídos. Esse serão está no futuro. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Só que eu sou uma pessoa que como carne de porco. E eu sei que a Bíblia condena a carne de porco. Por quê? O porco ele foi feito para comer sujeira, certo? Nós não comemos carne de porco, por quê? Porque o porco ele foi criado para fazer limpeza. Os frutos do mar, o camarão come restos humanos. Então, se eu como camarão, que come restos mortais, se eu como carne de porco, que tenha o vermezinho triquinose, a carne é remosa de genética dos seus latrais. Eu sei que a Bíblia condena, tá? E lá no livro de João, deixa eu ver, lá no livro de Coríntios, certo? Vamos lá, 1 Coríntios. É assim que a gente estuda a Bíblia, gente. É assim que a gente estuda a Bíblia, tá? É assim que a gente estuda a Bíblia, tá bom? 1 Coríntios 3:16 diz assim, ó: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é santo. Então, o meu corpo é o santuário de Deus no qual ele habita.
se eu destruir o santuário de Deus, ele vai me destruir, certo? Certo. Lá no livro de Levíticos diz que o porco ele tem unhas fendidas, porém ele não rumina, certo? Eu não posso comer. Mas sabemos que o camarão come, que os frutos do mar, camarão, come restos mortais. Então, eles têm bactérias que vai prejudicar o meu corpo. O carne do porco tem a triquinose, é remoso, vai prejudicar meu sangue, prejudicar minha célula, pode desenvolver câncer. O verme do porco pode se alojar na minha coluna ou no meu cérebro e eu posso ter consequências. E de repente, eu tenho uma morte instantânea, eu não tenho tempo de pedir perdão a Deus. Eu vou ser salvo? Como que Deus vai ouvir a minha oração se eu transgrido a lei de saúde? Nós vamos chegar nesse estudo, mas eu só quero que você entenda uma coisa, que o seu ouvido não é tão surdo para que o seu ouvido não é surdo para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação de vós e o vosso Deus, tá? Os vossos pecados encobrem o seu rosto, em outra versão diz, para que ele não vos ouça. No meu diz assim, ó, mas as suas maldades separam você de seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não vos ouvirá. Então, se você consegue fazer milagre, comendo carne de porco, comendo camarão, e outras coisas que Deus condena, tem alguma coisa errada. Porque Deus ele não pode contribuir com o seu erro, porque no dia do juízo ele não vai ter o que dizer. Então, o que causou a separação entre Deus e o homem foi o pecado. Por isso que muitas pessoas ora e Deus não ouve. Por quê? Porque elas transgridem a lei de Deus. Elas comem coisas que não devem. Elas assistem coisas que não devem. Lá em Isaías 33:15 fala, aqueles que tapam os ouvidos para não ouvir falar de sangue são que vão viver na eternidade. Aí você assiste Desgraça Alerta Brasil, gente, assiste novela, assiste Jornal Nacional. Como que você quer habitar nas alturas? O pecado faz separação entre mim e Deus, e ele não vai ouvir a minha oração. E se eu tiver em pecado e Deus me ouvir, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, tá bom? Então, Deus falava com o homem face a face, o que interrompeu essa comunicação foi o pecado. E aí, Deus ele sempre correu atrás do ser humano. Deus ele usou um outro meio para se comunicar com o homem. Vamos ver? Hebreus 11. Hebreus capítulo 11. Verso 1 e 2. Desculpa. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Para quem faz ou já fez ano bíblico, sabe que Jeremias advertiu o povo de Israel, Isaías, Amós, Elias, Eliseu, certo? Deus usou Sansão, Abraão, Israel, no caso Jacó, Daniel, Joel, Zacarias, Obadias, para advertir o povo de Israel. Só que todos esses foram rejeitados. O que ele fez? Nos últimos dias falou-nos por meio do Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então quem criou o universo foi Jesus. E por que aqui ele usa a palavra Filho? Porque ele estava aqui na terra. Mas Jesus, lá no céu, ele não é filho. Ele é Deus. Ele é Deus. Ah, Wagner, eu não consigo entender. Gente, eu tenho uma facilidade para entender essa parte. Eu estou explicando da forma mais simples. Mas se você tem dificuldade, aceite Jesus como seu salvador pessoal, aceite ele como criador, não como criado, e na eternidade você vai entender. Tá bom? Vamos lá. Então, Deus ele usou os profetas e o próprio Jesus para se comunicar comigo e com você. Certo? E Deus, como que ele se comunicava com os profetas? Lá em Números 12:6, Números, capítulo 12, verso 6, vamos lá. Números, capítulo 12, verso 6, diz assim: e ele disse, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele eu me revelo em visões, em sonho falo com ele. Então, quando Deus ele ia falar com o profeta,
ele se comunicava através de sonhos e visões. Só que hoje em dia, nós vemos algumas pessoas falando que ouviu a voz de Deus, que teve olhando Deus, que conversou com Deus face a face. E está tudo bem com ela. Só que quando nós vamos no livro de Daniel, tá? Nós vamos no livro de Daniel, vou citar só uma aqui só, tá? Daniel capítulo 8. Daniel, ele teve visão. Tá? Daniel, ele teve sonhos e ele teve visões. Como que Daniel ficava quando tinha sonhos e visões? Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei para cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão que estava além da minha compreensão. Daniel, ele ficava exausto e doente. Daniel era um homem que andava com Deus. Daniel, ele cuidava do corpo dele. Daniel, ele orava no mínimo 3 vezes ao dia. Daniel, ele amava o próximo. Daniel não era fofoqueiro, não era fuxiqueiro, não era adúltero. Daniel, gente, ele não era uma pessoa segundo o eu penso, mas sim segundo o assim diz o Senhor. Então, quando uma pessoa chega para mim e fala que teve uma visão do céu e que falou com Deus, eu acho estranho, porque ela está falando de boa. É uma pessoa que se comporta de forma segundo as coisas do mundo. Será que ela foi no céu mesmo? Será que realmente ela teve uma visão de Deus? Temos que tomar cuidado com as falsas visões, temos que tomar cuidado com as contrafações. Satanás, ele tem poder para fazer a contrafação. Temos que orar e vigiar. Nunca se esqueçam disso. Tá bom? Então Deus, ele se comunicava com os profetas através de sonhos e visões. Só que, infelizmente, com o passar do tempo, a mente humana, ela foi enfraquecendo. Tá? E Deus sabia que ia chegar uma época que a mente humana ia ficar tão enfraquecida que, além deles não ouvir a voz de Deus, porque o pecado ia crescer bastante. Teve um caso interessante, está lá em Êxodo 19. O povo queria ouvir a voz de Deus. Deus falou, tudo bem. 3 dias antes, tá, vocês vão se santificar, não vão chegar se é mulher. Se algum homem tiver poluição noturna, sai fora do acampamento. Porque no 3º dia eu vou me revelar a vocês. E no 3º dia, no Monte Sinai, Deus começou a falar com o povo. Gente, e o povo temeu. O povo ficou com tanto medo. Com tanto medo que falou, Moisés, fale com a gente e não Deus. Porque a gente está com medo. Então chegou uma época que o ser humano começou a ter medo de ouvir a voz de Deus. As pessoas consagradas começaram a morrer. Moisés ficou 40 dias, 40 noites no monte, falando com Deus. Moisés não tinha medo. Porque Moisés era um homem segundo o coração de Deus. Só que na era que estamos vivendo hoje, com 33 mil e poucas religiões, as pessoas usam o nome de Deus para ganhar dinheiro, para barganhar com Deus. Entendeu? O ser humano não ia conseguir ouvir a voz dele. Que meio então Deus usou para se comunicar com o homem? Vamos ver? Êxodo 17:14. Êxodo 17:14. Diz assim, olha só o que Êxodo 17:14 diz. Deixa eu ver. Aqui. Diz assim, depois o Senhor diz a Moisés, escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei com que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Certo? 24, verso 4 de Êxodo. Moisés, o que ele fez? 24, verso 4, diz assim, Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Deus pediu para Moisés escrever tudo em um rolo. E Moisés escreveu, quero esse pergaminho. E Moisés escreveu. Por quê? Deus sabia que a mente humana ia se enfraquecer gradativamente. E Moisés teve a visão do livro de Jó. Os historiadores dizem que Jó e Moisés eram primos, porém não conviveram. O livro de Jó foi escrito por Moisés mediante a revelação divina. Aí ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Pentateuco, mais o livro de Jó. Tá bom? Porque Deus sabia que a mente humana ia se degradar constantemente.
A mentalidade que o meu bisavô tinha, meu avô não tinha. A mentalidade que o meu avô tinha, forte, meu pai não tinha, minha mãe não tem. Meu pai não tem, minha mãe não tem. A mentalidade que meu pai e minha mãe têm, eu já não tenho. E assim vai. Por quê? A alimentação rica em agrotóxico. Agora vem um selinho amarelinho, né, que é tudo... esqueci o nome lá, gente. Vem agora nos produtos agora, né? Tudo... Tem uns negocinhos deles aí, o que faz? Enfraquece a mente humana. Tá? Então Deus ele pediu que escrevesse um livro, por quê? Para que nós pudéssemos ler, estudar, porque antigamente não precisava, a mente era mais sadia, Deus falava, o ser humano decorava ali, entendia e assim por diante. Nós não usamos 1% da nossa mente. Tá? Então Deus pediu para que Moisés escrevesse um livro e ele escreveu. E detalhe, Moisés ele viveu 1500 anos antes de Cristo. E todo o sistema do Antigo Testamento, de sacrifício, do cordeiro da manhã e da tarde, o dia da expiação, que era no 10º dia do 7º mês, apontava Cristo na cruz do Calvário. E Moisés, antes de morrer, ele teve uma visão do que iria acontecer com o povo de Israel, do que iria acontecer nos últimos dias e na volta de Jesus. E lá no livro de Judas 9, nos relata que Jesus veio, ressuscitou Moisés e ele está no céu. Moisés recebeu revelação divina sobre o que ele deveria escrever e ele escreveu. E um detalhe, gente. Quando nós vamos pegar, nós não somos inspirados. Nós somos iluminados, porque inspirado a Bíblia já é. Homens inspirados escreveram a Bíblia da parte de Deus. Homens santos falaram da parte de Deus. Então a Bíblia é inspirada. Quando você for orar, Senhor, ilumine a mente do pastor, do pregador, do evangelista, porque inspirada a palavra já é. Tá? Então eu não sou inspirado, eu sou iluminado para trazer o estudo a vocês. Aí vem a pergunta, toda parte da Bíblia é feita por vontade humana? Vamos ver? 2 Pedro 1,21. 2 Pedro 1,21. Toda parte da Bíblia é de feitura humana? É feita assim, a seu bel prazer, o homem vai lá e escreveu o que fez? Envolve fé, tá? Tem alguns engraçadinhos que falam, né? A Bíblia foi feita por homens. Verdade. Homens inspirados por Deus. Homens que andaram segundo o coração de Deus. Eram pecadores? Sempre fomos, sempre foram. Descansam para aguardar a volta de Jesus. Mas eram homens que andavam segundo o coração de Deus. Olha só o que diz. Porque jamais a profecia teve origem na vontade humana. Ou seja, tudo que está na Bíblia não foi feita por vontade humana. Porém, homens falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ditou e eles escreveram. E se renova a cada manhã. Interessante, né? Essa é a palavra de Deus. Então, nada do que está na Bíblia foi feito por vontade humana. Foram homens santos, cerca de 40 escritores, santos inspirados por Deus. O que quer dizer santo? Separado para um propósito. Por exemplo, na sua igreja, tem a mesa de som, tem o microfone, tem o púlpito, tem a caixa de som. Ela é separada para um fim, adoração a Deus. Não se deve tirar de dentro da igreja, para nenhuma programação. Existe aquele negócio de fazer um voto em comissão para pegar o som e levar para um determinado lugar. Eu vou dar essa opinião minha, tá? Porque fazem votos e levam o som a um determinado lugar, usam e trazem de volta. Mas eu vou dar a minha opinião. Nunca deveria ser aprovado tirar o som de dentro da igreja e levar para outro canto. Não. Porque foi separado para adoração dentro da igreja. Por isso
que não é legal a criança ficar lá no púlpito correndo. Não tem pessoas que vai pegar o microfone e fica assim, ó. Aquilo ali estraga o microfone, gente. Aquilo ali estraga. Uma coisinha pequenininha que tem dentro do microfone. Fala. Som, testando. Pronto. É santo. As pessoas que vão limpar a igreja têm que entender que aquele lugar é santo. Nada de conversa frívola, nada de correria. Sabe, criança corre para lá, corre para cá. Não, gente. Se é no antigo Israel, é fulminado. É fulminada na hora. Se fosse no antigo Israel. É um lugar santo. É que o ser humano hoje não está sabendo fazer a diferença entre o santo e o profano, né? Agora vamos lá. O que devemos fazer para entender a Bíblia? Antes de entrar nessa parte, eu quero dizer uma coisa para vocês, tá? Quero dizer uma coisa para vocês. Algumas pessoas dizem, tá bom? Algumas pessoas dizem que o Antigo Testamento foi abolido e só permanece o Novo Testamento, certo? Errado. Tá? A Bíblia, no original, não existe capítulos, nem versículos, nem Antigo, nem Novo Testamento, tá bom? Originalmente, os livros bíblicos não possuíam qualquer divisão, o que muito dificultava encontrar passagens específicas. Com o tempo, houve várias tentativas de dividir o texto sagrado. A primeira que se conhece foi a divisão do Pentateuco em 167 porções, chamados Sedarins. O objetivo era ler na sinagoga um Sedarim a cada sábado, de modo que todo o Pentateuco fosse lido num período de 3 anos. Tá? Outra divisão foi feita por Eusébio, no ano 265 ao ano 340. O autor de vários livros e bispo de Cesareia. Ele dividiu os evangelhos em pequenas e grandes porções, de modo que havia 355 em Mateus e 233 em Marcos. Tá? E no livro de Lucas era 342 e João 232 porções. Tá bom? Era assim. Não tinha esse negócio de capítulo e versículo. Era dividido em porções. Tá? Também teve o Eutálio. Ele era diácono de Alexandria, que no ano 459 ele dividiu as epístolas e o livro de Atos. A divisão em capítulos que conhecemos hoje, que se encontra em nossa Bíblia, foi criado por Stefano, cardeal e arcebispo. E ele era professor da Universidade de Paris. Ele faleceu no ano de 1228. Ela apareceu primeiro na Vulgata Latina e a partir dela passou para outras versões. A divisão em versículos, hoje adotada universalmente, surgiu bem mais tarde, após várias experiências por parte de estudiosos da Bíblia. Em 1240, Hugo, ele havia dividido cada capítulo em 7 partes assinaladas por letra. No ano de 1509, Levre, ele numerou os versos dos Salmos. E no ano 1528, Panini chegou a numerar toda a Bíblia. E o francês, finalmente o francês Roberto, ele fez a sua divisão, que foi introduzida pela primeira vez no texto do Novo Testamento grego, em 1551. Mais tarde, a divisão em versículos apareceu também no Antigo Testamento e nos livros apócrifos da Bíblia de Genebra. Tá? Então, essas pessoas, eles dividiram a Bíblia em capítulos e versículos para facilitar o estudo, porque no original não existe. E aí eles criaram o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Antes da cruz e depois da cruz. Mas no original é um livro comum. Então, gente, essa história de que o Antigo Testamento foi abolido não existe. Certo? O que foi abolido foi o sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Em que se oferecia um cordeiro pela manhã, um cordeiro pela tarde, aí você pecava, eu pecava, levava o cordeiro para o sacerdote, botava a mão sobre a cabeça do cordeiro,
Ah, eu chutei a galinha, eu mordi o rabo do cachorro, dei o chute na bunda do cavalo e eu pequei contra o Senhor, porque sou criação tua. Me perdoa, Senhor. E aí você pegava o cordeiro e degolava. Aí o sacerdote pegava o sangue, colocava sobre as pontas do altar, né? As 4 pontas que simbolizam o perdão. Nós vamos estudar isso na doutrina do santuário. Pegava o cordeiro, colocava em cima do altar, o cordeiro era queimado. Pegava o sangue, ia no lugar santo, aspergia sobre a cortina que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. E uma vez por ano era feito o dia da expiação. Nós vamos chegar nesse estudo. Tá bom? Isso foi abolido. Mas dizer que o Antigo Testamento foi abolido, errado, não foi abolido. Porque não existe no original o Antigo e o Novo Testamento. A Bíblia é um livro. O que quer dizer a palavra Bíblia? Conjunto de livros. Ó, era assim. Entendeu? E você pegar um livro sem ter capítulo, cansa, não cansa? Por isso que a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos, para facilitar no estudo. Tá bom? Então essa história de que o Antigo Testamento foi abolido, tira isso da sua mente. Não foi abolido. Tá? Agora, como estudar a Bíblia? Na minha Bíblia, vou chegar um pouquinho mais perto para vocês poderem ver. Olha aqui. Aqui, ó, tem essas letrinhas pequenas, certo? Você vê aí na sua Bíblia o capítulo e o versículo. E quando você está lendo, geralmente acima da frase que você está lendo, aparece ou uma letra ou um número. Essas letrinhas que eu te mostrei aqui abaixo na minha Bíblia, aqui ó, chama-se rodapé. Então, quando você está estudando a Bíblia, por exemplo, na minha Bíblia aqui, 2 Pedro 1, verso 2, tá? A graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Na palavra multiplicadas apareceu uma letra, ó, a letra E. Eu vou no rodapé, onde tem aquelas letrinhas pequenas, procura a letra E. Cadê? Quer ver, ó? Aqui, a letra E, tá? Eu achei a letra E, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Aqui na letra E, do 1, verso 2, vai me mandar lá para o livro de Romanos 1, 7. Se eu não entendi esse verso, eu vou lá em Romanos 1, 7 e leio Romanos 1, 7 e leio esse verso. Só que aqui manda eu ler Romanos 1, 7, 3, 8, 2 Pedro 2, 20, tá? Não, perdão, gente. Não, menina não, minto. Aqui manda eu ir em Romano 1, 7. Aí é a letra F, que fala... para eu ir em 1 Pedro 3, 8, 2 Pedro 2, 20, 3, 18. Tá? E também ir lá em Filipenses 3, 8. Então, esse verso aqui, com essa letrinha, vai me mandar para outros versos da Bíblia. Vamos ver o que diz Romanos 1, 7. Vamos lá, Romanos 1, 7. Vamos ver o que diz Romanos 1, 7. Vamos lá para Romanos 1, 7. Isso chama-se estudar a Bíblia, tá? Já foi Romanos 1, 7. Diz assim, ó. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. O que diz aqui? 2 Pedro 1, 2. A graça e paz lhe sejam multiplicada. Aqui diz o quê? A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. A quem? A todos aqueles que são chamados a serem santos. Então, essa graça e paz são todos aqueles que são chamados a ser santos. Isso chama-se estudar a Bíblia. Você pega aquele númerozinho, vai no rodapé naquelas letrinhas e você estuda a palavra de Deus. Você viu como é fácil estudar a palavra de Deus? Agora, o que fazer para entender a Bíblia? Lá em 1 Timóteo 4,13, tá? 1 Timóteo 4,13, vamos ver o que diz lá em 1 Timóteo 4,13. Primeira coisa, para você poder entender a Bíblia, você tem que orar. Tá? Você tem que orar. De preferência, não coma nada quando você for estudar a Bíblia. Não coma nada. Esteja com a sua mente fresca. Estômago vazio. Tá? Aí você ora. Você orou? O que você tem que fazer para entender a Bíblia? 1 Timóteo 4,13 diz assim, ó.
Cadê? 4:13 diz assim, ó. Até a minha chegada, dediquem-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Certo? Então, nós temos que fazer o quê? Ler a Bíblia. Nós temos que ler em espírito de oração para poder ensinar outras pessoas. Primeira coisa para entender a Bíblia, eu tenho que orar. Logo em seguida, eu tenho que ler, colocando o meu nome na primeira pessoa da leitura. Certo? E depois, diz assim, ó. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mão dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a ela, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem à sua própria vida para a doutrina, perseverando nos deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si quanto aos que ouvem. Então nós temos que orar, logo em seguida ler, meditar. Tá? Nós temos que meditar, orar, ler, meditar na palavra de Deus. Nós temos que nos ocupar no estudo da Bíblia, tá bom? E nós temos que comparar uma parte com outra também. Lá em 1 Coríntios 2:13, vamos lá. 1 Coríntios 2:13. 1 Coríntios 2:13 diz assim, ó. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Tá? Então, veja bem, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que estudar a palavra, tá? Nós temos que estudar a palavra, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais, tá? Nós temos que nos ocupar com ela, nós temos que meditar nela, nós temos que comparar. Aquilo que eu ensinei agora há pouco do rodapé é comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Nós só vamos entender estudando dessa forma. E lá em João 7,17, vamos lá, João 7,17 diz assim, ó. 7,17 diz assim. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou falo por mim mesmo. Você decidiu servir a Deus? Você vai estudar a palavra. Não é porque eu estou ensinando. É porque você vai buscar para você entender se o que eu estou falando é de Deus mesmo. E aí você decide obedecer. Então, o que fazer para entender a Bíblia? Orar, ler, meditar, ocupar-se com ela e comparar uma parte com a outra e, acima de tudo, obedecer. Tá? Para que serve a Bíblia? 2 Timóteo 3,16. Já estamos partindo para o final. 2 Timóteo 3,16 diz assim, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, repreensão, correção, instrução, educação na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, para que serve a palavra de Deus? Ensinar, advertir, instruir, repreender, corrigir. A Bíblia serve para isso. E só vai entender quem estuda com o pensamento voltado ao céu. Quem estuda com o pensamento em atacar vai ser um instrumento de Satanás.
Quem estuda com o objetivo de aprender e mudar de vida, vai ser inspirado por Deus. Desculpa dizer isso, mas é uma pura realidade. O Salmo 119, verso 105, todo mundo conhece, né? Mas eu vou ler. Salmo 119, verso 105. Salmos 119, verso 105. Né? Diz o que lá mesmo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a lei da Bíblia, ela é ensinar, corrigir, advertir, instruir, repreender e orientar, ela serve o quê? Para iluminar a vida. Lembra de ontem quando eu falei de um bom profissional, de uma boa profissional? Se você estudar a Bíblia e pedir a orientação divina, você vai ser um bom profissional. Você vai ser um bom pastor. Você vai ser um bom evangelista. Você vai ser um bom sacerdote. Você vai ser um bom arcebispo. Você vai ser um bom padre. Você vai ser um bom papa. Você vai ser um homem segundo o coração de Deus. Porque você vai ensinar o que está na palavra. A lei e ao testemunho. Quem não falar dessa forma jamais virá alvo. Isaías 8:20. Eu tenho que falar de acordo com a palavra, a lei e ao testemunho. Se não falar dessa forma, eu estou perdido. E estou levando vocês à perdição. E vou prestar conta no dia do juízo por ter levado vocês à perdição. Vocês vão se perder, mas o sangue vai recair sobre mim. Por isso que eu tenho que estudar, me preparar para não falar besteira. Entenderam? Tudo tem que ser ensinado de acordo com a palavra. Salmo 119, verso 11. Eu gosto muito desse verso. Salmo 119, verso 11 diz assim, olha só, gente. Eu quero ler com vocês essa parte. Ela é muito legal. Tá? Vamos começar do verso 9? Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Aqui o jovem é de 100 anos abaixo, tá? Eu vou mudar o jovem para homem e mulher. Como pode o homem e a mulher manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a palavra. Que palavra? A Bíblia. Eu te busco de todo o coração. Não permita que eu me desvie dos teus mandamentos. O segredo do salmista era buscar a Deus de todo o coração. E ele pedia para que Deus não o deixasse se desviar dos mandamentos dele. E aí ele fala, Senhor, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, se você procura estudar a Bíblia para ter uma conduta pura, eu peço para Deus não respeitar o meu livre-arbítrio, senão eu estou lascado, eu vou fazer besteira. Eu faço besteira. Esse coração aqui é sem vergonha. Lá em Jeremias 17, né? Fala o quê? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu tenho que desconfiar de mim. Por quê? Porque eu posso achar que estou salvo quando na verdade eu estou perdido. Então eu tenho que desconfiar de mim. E eu só vou desconfiar de mim estudando a palavra. Por isso que o salmista fala aqui, ó. Como pode o homem e a mulher manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra, de acordo com a Bíblia. Eu te busco de todo o coração. É o segredo de uma carreira cristã vitoriosa. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E o segredo do cristianismo está lá em João capítulo 15. Eu sou a videira e o meu pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim der fruto, eu não vou cortar. Mas aquele que não der fruto, eu corto. E que fruto é esse? É o fruto do Espírito Santo. Lá no... Quer ver? Antes de eu falar um negócio, eu quero só ver uma coisa aqui, para mim não falar besteira. Tá? É como eu falei, eu tenho que estar sempre alicerçado na palavra, para não fazer besteira. Você pode ver, ó, fruto. Fruto. Tá? Fruto. Ó, tudo no singular, não tem frutos, é fruto. Que fruto é esse, gente? Vocês sabem que fruto é esse? Vocês sabem que fruto é esse? Eu tenho que estar ligado à videira para produzir fruto. Não é frutos.
Vocês sabem que fruto é esse? Vamos lá ver que fruto é esse? Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é alegria, paz, amor, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Conta essas coisas não há lei. Então você pega, mas o fruto, mas lá, aquele que estiver ligado em mim vai produzir fruto. Você pega com Gálatas 5, 22, você vai entender que fruto lá de João 15 pede. É o fruto de Gálatas 15, de Gálatas 5, 22. Entendeu? Você viu como que se estuda a palavra de Deus? É dessa forma. Então, quando lá em Salmo 119, verso 9 a 11 fala, né? De todo o coração te busquei, né? Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Não me deixe fugir aos teus mandamentos. Aquilo lá vai fazer você ir para João capítulo 15. Que o fruto vai te revelar aqui em Gálatas 5, 22. Vocês estão entendendo agora? Agora para poder fechar, tá? Para poder fechar, mas antes de fechar eu achei mais algumas coisas aqui. Tá? Livra de pecar, né? Lá em João 8,32, vamos para João 8,32, tá? João 8,32. João 8,32. O que diz João 8,32? Vamos ver? João 8,32 diz assim, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para que serve a Bíblia? Ensinar, advertir, instruir na justiça, aperfeiçoar, corrigir, né? Serve também para iluminar a vida, livrar de pecar, e nos serve também para conhecer a verdade e sermos libertos através dessa verdade, certo? João 17, 17. 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A pessoa que estuda a Bíblia e procura seguir, ela é uma pessoa santificada. O que quer dizer santificado? Separado. Ser santificado não significa que eu vou ficar sem pecado. Não. Significa que eu vou ser pecador, falho, mas nos méritos de Cristo eu serei uma pessoa separada. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, que está contida na palavra, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Certo? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então eu serei santificado pela palavra de Deus, estudando a palavra dele. Ok? E para finalizarmos, alguns dizem que estudar a Bíblia deixa a pessoa louca, né? O que a Bíblia diz sobre isso? Né? Lá em João 5,39 diz o quê? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Uma pessoa que estuda a Bíblia sem oração, automaticamente ela vai ser uma pessoa fanática. Ela vai ser uma pessoa bitolada. Tudo para ela vai ser pecado. Até rir vai ser pecado. Até dormir vai ser pecado. Mas uma pessoa que ora e estuda a Bíblia com a unção do Espírito Santo, tá? Vão entender que através das Escrituras elas vão ter a vida eterna em Cristo Jesus. E lá em 1 Pedro, né, eu já falei João 5,39. Lá em 1 Pedro 1,19, tá? 1,19 diz assim. 1,19 diz assim: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro. Não, peraí. 2 Pedro, gente, desculpa. 2 Pedro 1,19. 2 Pedro 1,19 diz assim, ó. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Então, estudar a Bíblia faz bem. E a luz de Jesus Cristo vai brilhar no nosso coração.
Tem um fato na Bíblia que eu acho muito, muito legal. Foi quando Moisés, ele voltou do monte, né? Ele voltou do monte e ele foi falar com o povo. E o rosto dele brilhava. O rosto dele brilhava de uma tal forma que o povo falou assim, mas Moisés, é o seguinte, né? Tá lá em Êxodo 24, né? Tá lá em Êxodo 24, né? Moisés, o rosto dele brilhou, né? O rosto dele brilhou quando ele foi falar com o povo, porque ele havia estado na presença de Deus. Então, quando você estuda a Bíblia, que você está na presença de Deus, o seu rosto ele vai brilhar, tá? O seu rosto ele vai brilhar. E você e as pessoas vão notar que você esteve com Jesus. Sabia disso? As pessoas elas vão notar que você esteve com Jesus. Por quê? Porque o seu rosto ele vai brilhar. E as pessoas vão perguntar, rapaz, o que aconteceu? Por quê? Seu rosto está brilhando, você está sendo uma pessoa tão assim, uma pessoa assim, uma pessoa tão assim, como é que se diz? Diferente. Você é cristão? Entendeu? Que coisa interessante. Eu estou procurando uma coisa para vocês aqui, tá? Então, assim, quando Moisés ele foi falar com o povo, o rosto dele, gente, brilhava. O rosto dele brilhou. E o povo falou assim, ó Moisés, teu rosto está brilhando, rapaz. Está brilhando. Aí quando Moisés ia falar com o povo, colocava uma venda nos olhos, no rosto. Depois que saía do povo, ele tirava a venda. Porque o povo não conseguia ver o rosto de Moisés. Por isso que aqui diz, né? Que a estrela, que aqui em 1 Pedro, né? Por isso que aqui em 1 Pedro diz, 2 Pedro, né? Desculpa. Diz, né? Que até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês, né? E a candeia que brilha em lugar escuro até que o dia clareie. O seu rosto será um rosto diferente. E para que mais serve a Bíblia? Para finalizarmos agora de vez. Apocalipse 1:3. Apocalipse 1:3 diz assim, ó. Bem-aventurado aqueles que leem as palavras dessa profecia e bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Se você não sabe ler, mas você sabe ouvir, você é bem-aventurado. Né? Que nem a dona Geraldinha. Hoje ela descansa no Senhor. Mas ela ia dar estudo, ela não sabia ler. Ela só pegava e falava, ó, pega a sua Bíblia aí. Vai no livro tal, capítulo tal, verso tal. E a pessoa lia e ela explicava, mas ela não sabia ler. Ela ganhou muitas almas para Jesus, a dona Geraldinha, hoje ela descansa no Senhor, fazendo isso. Bem-aventurado aqueles que leem, ela não sabia ler. Mas bem-aventurado aqueles que ouvem, ela sabia ouvir. E ela deu muitos estudos bíblicos. Tá? Quando nós lemos a Bíblia diariamente, Deus, ele vai falar com a gente diariamente. E uma bênção será reservada para nós a cada dia. Tá? Hoje fizemos o estudo da Bíblia. Né? Você pode entender o que é a palavra de Deus. Fizemos uma introdução. Tá? O nosso próximo estudo vai ser a história do mundo num único capítulo da Bíblia. Como assim? A história do nosso mundo está num único capítulo da Bíblia. Você sabe qual é? Não? No próximo estudo você vai saber. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde hoje e sempre, que você possa ter entendido a mensagem de hoje e que você possa estar mais do que sempre convicto de que a Bíblia é a palavra de Deus, é a carta de Deus para você, é a carta de Deus para mim, e aquele livro que eu mostrei aqui, Como Conhecer a Deus, um Plano de 5 Dias. Você compra onde? Você pode comprar pelo site, tá? Você coloca lá, Como Conhecer a Deus, um Plano de 5 Dias, tá bom? Do Morris Vending, tá? Não tá na casa publicadora, você pode fazer o pedido que eles vão entregar para você, tudo bem? Que Deus te abençoe, tenha desde já um bom final de semana. Na próxima sexta-feira à noite, nós iremos estudar a história do mundo num único capítulo da Bíblia. Que Deus te abençoe e te proteja hoje e sempre. Vamos orar?
Santo Deus, amado Pai, entregamos esse estudo em Tuas mãos. Que o Senhor possa abençoar os nossos irmãos ouvintes, que o Senhor possa abençoar a cada família e que eles possam entender a Tua mensagem, que eles possam colocar em prática e que lá na eternidade nós possamos nos conhecer. Dai-nos um bom final de semana, dê a nós um feliz sábado, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se de uma coisa, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Fique com Deus e um feliz sábado.